Sendo tão acessível para atender tanto quanto somos para vender, A venda só acaba quando o cliente volta. O pós-venda literalmente é o seu pré-venda. porque é na hora do problema que o cliente realmente vê se aquela empresa está sendo leal com ele. Como é que a gente constrói essa solidez perpétua ou perpetuar essa solidez com o relacionamento do cliente? Perfeito. Assim como você tem que acompanhar a saúde financeira do seu cliente, você também tem que falar da saúde do empreendimento. E não estou no mérito nem da saúde financeira da empresa. Mas como que está a saúde do teu empreendimento? O Tal do CX, o podcast do Instituto Cliente Feliz que descomplica a experiência do cliente. Sejam bem-vindos ao tal do CX. Sabe aquela tal da experiência do cliente que a gente fala, mas não sabe explicar o que é, como fazer, que vai além do cafezinho, do cheirinho, do brindezinho que a gente entrega para o cliente? É disso que nós falamos por aqui. A gente desvenda os mistérios desse tal do CX e traz convidados para trazer para nós aqui ideias práticas de como você pode implementar de verdade a experiência do cliente na sua empresa. Hoje eu tenho um convidado muito especial, um querido amigo de décadas, eu vou falar para vocês. Olha, tem um tempo que eu acompanho a carreira desse incrível profissional que hoje nós temos na nossa mesa. Quero que vocês me ajudem a trazer para o nosso palco de hoje Maurício Lambstai. Ele é Head de Experiência do Cliente da Vitacom. Bem-vindo, Mal. Hoje, obrigado, viu? Valeu Você pela. viu que eu falei corretamente o O seu nome ficou nome. perfeito. Ficou perfeito. Te agradeço pelo Obrigada. convite. É uma honra dividir contigo aqui. Te admiro de longa data. Então, as Digo mesmo, os anos nos entregam, de tanto que a gente se nos conhece, entregam. mas isso só faz com que a gente fortaleça ainda mais a nossa relação, Sim. nossa proximidade. Acredito muito naquilo que você acredita, certamente, então a gente compactua do mesmo entendimento e aprendo muito com você. Então é uma honra para mim sentar aqui e dividir esse espaço contigo. Eu que agradeço de você estar aqui hoje. Obrigado. E eu sei que durante toda a sua jornada você vivenciou muita coisa, tem muita história para contar. E eu queria que você começasse aqui contando para os nossos ouvintes quem é o Maurício, como que ele começou essa história com a experiência do cliente, né? Eu sei que você teve uma jornada muito interessante no ramo bancário, Sim. depois que você foi para o mercado de incorporadoras. Então, conta um pouco aqui. Gi, olha, eu sou advogado, né? E eu posso dizer que a experiência do cliente formou minha vida tanto profissional quanto pessoal, né? E isso, Quando você se formou, desculpa te interromper, quando você se formou como você se formou e aí tirou ali o seu número de OAB, como que você, percebeu que não era essa a sua profissão? Gi, eu sempre, desde pequeno, gosto muito de ser o mediador, assim, eu não gosto muito de conflito. Não que um dia ele possa acontecer, mas eu gosto muito da diplomacia. Eu acredito que a diplomacia tudo se resolve, né? Então não há nada que você não possa superar com a diplomacia. Perfeito. Isso sempre tive muito em mim, né, algo que nasceu comigo, acredito, que desde pequeno, né, eh, eu trabalho nessa questão de mediar os conflitos entre os amigos. E aí quando eu saí da faculdade, eu estava como estagiando numa grande instituição financeira, e nessa instituição eu ajudava muito o pessoal da área de, até então, olha o nome, sugestões e reclamações. Olha, Sugestões e reclamações, olha somos isso, dessa não época. existia saque, era sugestões e reclamações, muito Exatamente. bom. E aí eu, como trocava muita informação, porque, o jurídico dava suporte, e aí a diretora da época me convidou, ela falou: "Maurício, a gente tem um perfil de vir aqui para a área de atendimento, né", e eu fui para lá. Então, passei, desde Que então, isso foi bacana. 2006, Ju, viu, Gi? Eu falei 2006. Ju, porque era a minha chefe lá da época. Hoje, então a Ju me convidou, né, para trabalhar, e aí quem foi também minha chefe, nesse momento, foi uma amiga nossa, Monique Bernardes. Monique Eu a Bernardes, conheço desde essa época. queridíssima. E aí eu digo que a área de experiência do cliente formatou minha vida pessoal como profissional, porque graças a essa mudança para a área de relacionamento, por conhecer a Monique e a Ju, que eu conheci a minha esposa. Olha que Exatamente. história. Então, minha vida O toda. atendimento te construiu uma história aí. Exatamente. E desde então eu tô com a minha esposa e tenho meus 2 filhos aqui, Que incríveis. legal Então, isso. me formou como profissional e como ser Isso humano. foi no Banco Real, na Exatamente. época do Banco Real. Banco Real.
Isso. Legal. E ali você ficou quanto tempo? Foram 7 anos, 7 7 anos. anos. E a então teve uma transição depois para outra instituição financeira, fiquei Ouvidoria, ouvidoria. aquela coisa Então, sou da toda. época lá de 2007 que até então, né, não tinha Não ouvidoria, tinha né, ouvidoria? e aí as instituições financeiras foram obrigadas por uma resolução do Banco Central a Perfeito, instituir. Então eu perfeito. participei dessa construção da ouvidoria Legal, ali no Banco legal. Real, continuei no Santander, aí passei pelo HSBC também. HSBC. Você viu os nomes aí que já, Ah, né. é, a gente vai só resgatando da memória. Exato, Gi. Então, e aí entrei depois no mercado imobiliário, que é maravilhoso, assim, eu falo para a turma que quando você entra no mercado imobiliário, por ser algo tão artesanal, que você tem que construir um longo de uma jornada, isso encanta bastante. Ah, interessante. E aí estou no mercado imobiliário desde então, tive uma passagem, né, nesse meio do caminho também pelo PagBank, foi muito incrível, um Uhum. aprendizado, uma empresa maravilhosa também. E aí estou no mercado Hum, imobiliário desde então. Você passou pela Tegra, que eu me lembro, Exatamente, pela Tegra, aí eu fui para Eco Group, Eco Group. passei na Aso, incorporadora de Campinas, né, que Ah, aqui atuo. legal. Aí te recebi o convite para ir para House, A House, e aí agora eu tô aqui na Vitacom. que é uma empresa do grupo da Exatamente, House. exatamente. E aí Muito eu bom. tô dentro da área comercial ali, tocando expansão, ajudando nessa jornada do nosso parceiro, e é um desafio super interessante, bacana. E você fazendo uma analogia entre o mercado financeiro e hoje, né, com esses anos, esses últimos anos que você vem atuando no mercado de incorporadoras, construção e tudo mais, empreendimentos, né, vamos dizer assim, o que há em comum na relação com o cliente e o que é diferente? Gi, muito bom. Então, acredito que o comum, talvez não só nesses 2 mercados, mas como de uma maneira geral, é a gente cuidar de toda a jornada e da experiência desse Uhum, consumidor, né, do nosso uhum. cliente. A grande diferença que eu acredito que há nos 2 mercados, especificamente no mercado financeiro e de construção civil, é a demora, é o lapso de tempo entre você comprar e você receber. Então, Uhum. você está no banco, você precisa de um empréstimo, um cartão de É na crédito, você hora. faz na hora. Aí agora, quando você fala do mercado imobiliário, você tem um lapso de tempo, um hiato de 36 a 48 meses entre você sentar num stand, assinar um contrato, agora não assina mais, mas é tudo digital, né? Tudo E digital. até você receber em 36, 48 meses. Então, o que eu sempre falo para a turma é que nesse momento, quando você entra e sai de lá como um adquirente, você sai apenas com uma promessa futura. Então, ali você comprou uma promessa E futura. uma dívida. Exatamente, Uma promessa e uma dívida. exato. Então, você comprou essa promessa futura, e nesse intervalo, o que você tem de tangível entre você assinar e você receber a chave? Você tem a experiência. Você tem Perfeito, contato. Então, a perfeito, área de experiência do cliente nessa jornada, ela não é apenas o suporte, ela passa a ser o produto. perfeito. Então, tem que encarar Ou muito com isso. seja, você está falando que a experiência do cliente, enquanto a pessoa o tempo em que ela comprou até ela receber, é o que materializa a entrega do produto. Exato. Perfeito, É a interessante. grande questão, porque o contato que você vai ter nesse intervalo é com a equipe de suporte de relacionamento com o Não cliente. tem nada para entregar Não tem para o nada. Então, o que cliente. tem de tangível nessa relação, primeiro, antes eu falava que era o contrato, era o papel. Hoje nem Ah, mais é isso. nem mais é isso. Então, o que você Uhum, tem de tangível hoje nesse mercado é o relacionamento. perfeito, Então, eu falo muito para a turma, é o produto. Então, nesse momento, até que perfeito. você entrega a chave, o produto é o relacionamento. Perfeito. E você me fez lembrar que, assim, então isso me marcou. E foi E uma maneira super interessante, né, de eles conseguirem tangibilizar esse relacionamento e ter tangibilizar, entregáveis durante a jornada. Isso é muito é. legal. Hoje, né, essa semana mesmo, eu estava conversando com uma incorporadora, eu falei: "Tá, vamos entender aqui a jornada de vocês. Depois que o cliente compra, o que que acontece?" Aí eles falam: "Não, a gente viu um contrato, ele recebe um e-mail de confirmação e é isso". Eu falei: "O que mais?". "Não, agora é só o boleto". Então veja como a gente digitalizou tanto a relação com o cliente, que eu acho que é o momento também da gente refletir: será que se a gente não incluir algumas coisas que antigamente eram feitas, que ninguém mais faz,
não seria um grande diferencial para as empresas, Muito, né? muito. E quando você fala antigamente, me remete muito a um momento em que foi um divisor de águas. Até peço perdão para abrir e fechar essa janela, que foi o inicial, que a primeira vez que eu ouvi falar de experiência do cliente também foi há 20 anos atrás, Olha, nessa estrutura. Então, não é algo novo, né, acho que para muitas pessoas que trabalham 20 anos há atrás, 20 ou anos seja, atrás. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso, e a primeira vez que eu tive um contato com a experiência do cliente foi por intermédio da Monique, que a gente disse aqui, que como eu vim do jurídico, eu ainda estava muito com aquela cabeça de eu tenho que defender o formal. banco, eu tenho que fazer uma resposta formal e etc. E ela me fez uma pergunta e um desafio, né? Ela chegou assim: Mal, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está defendendo o banco de quem? Perfeito. Então, aí eu falei assim: nossa, você começa já a refletir, né? Você não tem que defender, você está ali para solucionar, você está ali para. É, você está defendendo o banco do cliente, não faz nenhum Exato, não sentido faz se ele é seu sentido. cliente, E o né? desafio que ela me propôs, ela chegou simplesmente e falou assim: agora essa cartinha, que essa resposta que você ia mandar para o cliente, porque tínhamos que formalizar, porque como era uma questão administrativa de Banco Central, você tinha que formalizar para o cliente, além de contatá-lo e tirar dúvida. Ela falou: leva para sua avó, veja se ela consegue entender. Depois que o cliente compra, o que que acontece? Aí ele fala: "Não, a gente viu um contrato", e ele recebe um e-mail de confirmação e é isso. Falei: "O que mais?". "Não, agora é só o boleto". Então veja como a gente digitalizou tanto a relação com o cliente, que eu acho que é o momento também da gente refletir: será que se a gente não incluir algumas coisas que antigamente eram feitas, que ninguém mais faz, não seria um grande diferencial para as empresas, Muito, né? muito. E quando você fala antigamente, me remete muito a um momento em que foi um divisor de águas. Até peço perdão para abrir e fechar essa janela, que foi o inicial, que a primeira vez que eu ouvi falar de experiência do cliente também foi há 20 anos atrás, Olha, nessa estrutura. Então, não é algo novo, né, acho que para muitas pessoas que trabalham 20 anos há atrás, 20 ou anos seja, atrás. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar nisso, e a primeira vez que eu tive um contato com a experiência do cliente foi por intermédio da Monique, que a gente disse aqui, que como eu vim do jurídico, eu ainda estava muito com aquela cabeça de eu tenho que defender o formal. banco, eu tenho que fazer uma resposta formal e etc. E ela me fez uma pergunta e um desafio, né? Ela chegou assim: Mal, a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está defendendo o banco de quem? Perfeito. Então, aí eu falei assim: nossa, você começa já a refletir, né? Você não tem que defender, você está ali para solucionar, você está ali para. É, você está defendendo o banco do cliente, não faz nenhum Exato, não sentido faz se ele é seu sentido. cliente, E o né? desafio que ela me propôs, ela chegou simplesmente e falou assim: agora essa cartinha, que essa resposta que você ia mandar para o cliente, porque tínhamos que formalizar, porque como era uma questão administrativa de Banco Central, você tinha que formalizar para o cliente, além de contatá-lo e tirar dúvida. Ela falou: leva para sua avó, veja se ela consegue entender o que você está escrevendo. Se ela entender o que você escreveu, tudo bem, você pode continuar escrevendo dessa maneira. Esse foi a primeira virada de chave na minha cabeça de que o que de fato é a experiência. Então, a experiência inicia pela boa comunicação, né, Gi? Inicia-se pela Perfeito, fluidez, pela transparência, um modo simples perfeito, de falar, e de como perfeito, você vai tocar a pessoa, né? Então, perfeito. eu achei isso muito incrível. Fantástico, fantástico. E deveria ser assim até hoje, porque com a inteligência artificial, as empresas passaram a adotar muito o modelo de respostas by ChatGPT Exato. e ficou tão frio, tão mecânico, né? Já era muitas vezes difícil de entender. E agora com a IA esfriou a relação com o cliente. Por isso que em alguns clientes nossos, a gente tem adotado, por exemplo, carta, de enviar para o cliente uma carta. Cara, quando foi a última vez que você recebeu uma carta? Nossa, Não é? há muito tempo. Agora, se uma empresa te enviar uma carta, nossa, você não vai esquecer. Não vai. Você sabe que eu tive uma experiência, eu fui no shopping comprar um presente, e aí eu fui lá na Armani. Cheguei na Armani e tal, comprei o presente, fui muito bem atendida, inclusive o xará seu, Ah, Maurício. Fui muito bem atendida e fui embora. 30 dias depois, eu recebo uma correspondência na minha casa, uma carta escrita à mão pelo Maurício, olha, agradecendo por ter ido à loja, perguntando se tinha dado certo o presente, num cartão, que era um cartão assim, parecia sabe aqueles cartões de aniversário, sim, mas da marca.
escrito à mão e agradecendo, falando: "Olha, espero que você possa voltar na loja quando você puder". Você acredita que eu guardei aquilo? Num e-mail você iria deletar, Certamente. a carta eu guardei, eu achei tão fofo E aquilo, talvez nem abrir, né, Gi? talvez nem abri. E o fato desse vendedor ter parado, escrito, alguém ter ido lá nos correios fazer esse processo em prol de um cliente, faz aquilo se tornar muito especial. Ele te tocou. Tocou. Será que a IA consegue fazer isso? É, eu acredito que não, Não, eu eu também acredito que não. não. Eu acho que ela vai até a página 1, a página 2 é humano, Também não é? acredito muito. Eu, como te sigo, sou teu fã certamente, eh, alguns episódios que você trouxe aqui, acredito que foi o último, foi muito bacana a ponderação, né, que tem muitas empresas que deixam a IA definir a jornada. Ao contrário, você primeiro fazer o design, eu adorei você tem que Perfeito, fazer todo o design antes, escreve tudo isso e vê como a IA pode te ajudar a perfeito. melhorar, até automatizar, mas sempre tem alguém que tem que tocar o coração da outra pessoa, né. Então, acho que a grande questão é que ainda mais agora puxando também a brasa para a sardinha, como é que no mercado imobiliário faz isso? A Como é IA que vai construir prédio? Não vai. não Então a vai? IA vai conseguir fazer um relacionamento próximo com o ser humano? Ela vai conseguir agilizar questões mais operacionais, mas não adianta, quando você tem um problema que mexe com o seu sonho, porque quer queira ou não, a gente está lidando com sonho, Uhum. é o sonho da casa, é o sonho do É, apartamento, é. e você tem que ter alguém que vai te atender, você tem que ter um humano para te entender. Tem muitas questões que podem acontecer ali que eu acredito que, por mais que você parametrize a IA, tem muitas nuances que só o ser humano consegue lidar. E quando você começou a atuar no mercado imobiliário, o que que você primeiro fez, assim, para corrigir rotas na relação com o cliente? Porque quando a gente fala de experiência, a gente está falando de várias camadas, de cultura, de atendimento, de jornada, de ferramentas. Mas quando você chega e você passou por várias, né, quando você chegava em cada uma delas, o que você atacava primeiro? E a primeira coisa que eu perguntava para a turma é assim: quanto que a gente investe para fazer o pré-venda? Né? Porque Uhum. quando para você tem aquela todo o envolvimento do decorado, tem todo aquele envolvimento do Toda aquela stand. preparação para o encantamento do cliente ali no Exato, decorado. exato. Uhum. E aí, uma das primeiras perguntas que eu fazia faço ainda, né, para a turma é: o quanto que você também investe no pós? Porque esse encantamento você elevou absurdamente a expectativa do seu cliente. E muitos acreditam que eles vão receber algo semelhante àquilo. Por mais que você Uhum. faça alguns alertas, alguns acreditam que vai receber daquele jeito, Ainda tem gente que ainda. pensa dessa forma, Ainda. viu o decorado, ele vai receber igual. E aqui estou dizendo, Gi, não necessariamente os móveis, mas você coloca um decorado, uma pedra diferenciada, uma torneira, metais, tudo Ou diferenciado. muda um pouco o ambiente, né, quebra uma parede ali. Exato. Ah, entendi. Então, tudo para você encantar. E aí a primeira coisa que eu falo assim, quanto que a gente dedica também no pós-venda, né? Porque no mercado imobiliário, quer queira ou não, e acredito que em alguns outros, o pós-venda passa a ser o pré-venda. Exatamente porque tem que ter tem que ter recompra, porque Perfeito. por mais que a gente tenha um déficit habitacional gigantesco, e aqui eu digo déficit habitacional não necessariamente pessoas que não têm lar, mas aquelas que precisam, dividem ambiente ou gastam muito do seu rendimento com aluguel, hoje no Brasil está em quase 6 milhões de habitações, então você tem 6.000.000. 6 milhões, então isso é um dado de 24, então você acredita que 6.000.000 de habitações. que estamos em déficit, que para você suprir essa necessidade teriam que ter 6 milhões a mais de habitação. Ah, entendi. Então, ou seja, temos um déficit aí de 6.000.000. Exatamente. Então olha que oportunidade. Exato. E aí então voltando, né, fiz esse parênteses, me desculpe, mas vamos lá. E aí eu faço a primeira olha, o que que nós temos hoje de investimento, né, e aí eu falo: Uhum. "Bem, isso quanto que a gente está investindo na área de clientes, né, Perfeito. para sair daquela linha operacional de OpEx, né, e só trazer aquela linha de operação, né, quanto que a gente está investindo na experiência". E claro, já a primeira coisa que eu faço ali é ver como que está o cenário, né, acho que a primeira coisa que a gente tem que mapear, ver como está o cenário, e a primeira questão aqui é que tinha-se muito aí tô falando, as incorporadoras evoluíram muito, tá, mas tinha muito lá atrás, exatamente como você pegou um exemplo agora: "Ah, o meu relacionamento é boleto". Então como é que você faz como você constrói? Então lembrando aquilo que eu disse, né, no momento o que nós temos de tangível nesse momento é o Uhum, relacionamento, então é o produto. Então, uhum. como que você consegue produtizar esse relacionamento para que a pessoa Perfeito. consiga ter acesso? Então, é você fazer
o básico bem feito nesse momento é estabelecer como que você vai ser o meio de comunicação, você evoluir com o autosserviço para as questões mais operacionais, você trazer um pouco de investimento para aquilo como você está lidando com a comunicação do cliente, até no entregável, como que você leva a pessoa até a obra, porque tinha muito disso, na obra ninguém entra. Tudo bem, você pode estabelecer um dia para você levar a pessoa para ela ter contato com aquilo que ela comprou. Então você cria várias inserções durante a obra, você ter acesso para a pessoa conseguir tangibilizar o sonho dela. Então, de uma maneira geral, acredito que foi o básico bem feito muito de você construir essa jornada, de você ter de mapear toda os contatos que o cliente tem, esses momentos da verdade que a gente tanto fala, né? Hum, E tentar ao máximo reduzir, como a gente também fala, os pontos de fricção, do né? esforço. Exato, de esforço. E, enfim, acho que a grande guinada que mudou muito a cabeça do mercado imobiliário é exatamente, que por mais que tenha um déficit habitacional, eles brigam pelo mesmo público. As incorporadoras acabam atuando, brigando pelo mesmo público. E não adianta, Gi, aí é o atendimento, é o O que vai relacionamento. fazer o cliente escolher uma ou que- outra é a relação. Exatamente. O atendimento, a forma como ela conduz. Você sabe que esses dias eu estava fazendo alguns testes, né, de cliente oculto, e uma empresa que era segmento de academias, ela não tinha site, ela não tem ainda site, nem telefone de contato, nem um WhatsApp. Aí eu fui para o Google. Falei: "Google, qual o telefone da empresa tal?". Aí o Google passou um número. Entrei em contato, era um personal dessa academia. Aí entrei em contato, ele falou: "Ah, não, muito obrigada", ele foi super rápido, ele falou: "Olha, mas não é comigo, aqui você tem uma pessoa para falar sobre isso, então me passa, por favor", passou. Até hoje estou esperando resposta. Então, é o que você falou, né? A gente está mapeando exatamente esses canais e o grande desafio que eu vejo desse primeiro contato no mercado de incorporadoras é que o primeiro contato, na maioria das vezes, é com um corretor e que muitas vezes ele não está na sua estrutura, ele está Exato. numa estrutura terceira. Então, como garantir a qualidade desse primeiro atendimento numa estrutura que é de um parceiro? Gi, esse é o desafio que eu assumi agora. Olha aí. Então, nesse momento que eu estou nessa expansão, né, dentro da empresa da Vitacom, é conseguir evoluir nessa jornada, evoluir nesse relacionamento, nessa aproximação e nessa proximidade com o nosso parceiro. Claro, nós já temos hoje uma infraestrutura super bacana, então temos profissionais maravilhosos lá que dão esse suporte, porque tem as equipes internas também de corretores e gerentes de vendas que têm os seus parceiros. Perfeito, Agora, há que se pensar em uma uniformidade, né, de você ter uma linha a ser seguida para que perfeito, a gente não tenha cada um fazendo do seu jeito, né, Gi. Então, perfeito. esse é o grande desafio e de fato, foi muito bem ponderado por você, o cartão de visita hoje, além do decorado e de todo o encantamento que nós temos ali, Começa ali do começa corretor, ali no corretor. Você começa precisa ali. ter ele É, comprado com o seu propósito, você precisa ter super bem treinado, ele tem que perfeito. ter os melhores materiais, os melhores treinamentos, acesso fácil à informação. Quanto mais ter autosserviço, veja, então isso está mudando o consumidor final ali, né, nosso cliente final, mas a gente também tem que pensar nessa experiência dessa pessoa que nos representa no momento, acredito que mais crucial da relação Uhum, ali, né. Então, o mercado imobiliário tem alguns momentos, mas eu reputo como o mais crucial, que é enfim, a compra, a jornada sim é o produto, como eu te disse. Agora, perfeito. quando você entrega as chaves e no pós-venda, aí são os momentos que Mais vira o jogo. marcante. Aham, Então você tem que ter esse parceiro muito bem aham, comprado e aham. treinado com o seu propósito. Mas tudo começa ali nele, Tudo né. começa nele. A gente tem um curso no instituto que chama Escrita Encantadora, e algumas incorporadoras acabam comprando esse curso para justamente treinar esses corretores. Como falar no WhatsApp com esse cliente? Incrível. Porque de certo modo, se a gente olha, né, na história, esse formato de só atender o cliente pelo WhatsApp, na grande maioria das vezes, depois que ele vai para o presencial fazer a demonstração, é muito recente, né. Antigamente era telefone, então: "Vamos marcar?", "Vamos", e aí me fazia visita. Então esse formato mais digital requer uma habilidade de escrita que não é todo mundo que tem. Então as empresas têm investido nesse tipo de treinamento, porque ele ajuda o consultor, qualquer pessoa que está ali na linha de frente, a como que ela
faz essa abordagem sem passar do ponto, porque tem uns também que começam assim: "E aí, você tá aí? E aí, responde", né, aquela forma mais, maçante ou às vezes até passa do ponto com o cliente, Informal demais, né? informal demais. Então, eu acho que esse corretor, ele precisa ser treinado, como você bem disse, para que ele tenha uma comunicação adequada à marca, Exato, Gi. né, represente a marca. Exato. E o mercado imobiliário foi obrigado a passar por uma transformação de como vender e como abordar pós-pandemia. Acho que muitas empresas passaram por isso, o mercado imobiliário foi super impactado, né? Porque Perfeito. você estava num cenário que você não podia atender o cliente no decorado, você não podia levá-lo, você não podia. Como é que você aciona? Então aí criou-se algumas estruturas muito interessantes de você conseguir trazer um pouco mais de imersão, mesmo que virtual, para esse Uhum, público. E uhum. aí os corretores e as incorporadoras se viram obrigadas a ter uma abordagem diferenciada e conseguir criar canais mais acessíveis para a venda. E essa Perfeito. também, fazendo um paralelo com a sua pergunta, eu falei, se nós conseguimos naquela época ser tão acessíveis para vender, o que nos impede de ser tão acessíveis para atender? Boa pergunta. Fica aqui uma reflexão para quem está nos assistindo. Será que a gente está sendo tão acessível para atender tanto quanto somos para vender? E algumas empresas, sem aqui reputar nomes, e não estou dizendo inclusive aquelas que eu estive, mas há situações em que o próprio corretor passa a ser o saque, o Hum, próprio corretor passa a ser o relacionamento. Pela hum. dificuldade de encontrar, como você bem trouxe o exemplo, uma área para dar suporte, a pessoa que mais próxima e que atende E que atende rápido é o é o corretor. corretor. E aí fica o corretor, né, naquela correria de encontrar a solução. Então, esse nosso parceiro, o corretor, é de extrema importância para a gente. E acaba que essa pessoa que é o corretor, ele vai atender, porque é um cliente que ele vendeu, porém, ele poderia estar vendendo para outros, enquanto ele está atendendo um suporte de atendimento. Exato. Se a gente faz essa separação, a gente dá mais fôlego para o corretor vender e melhora a entrega da qualidade desse atendimento. Então, acaba não sendo um custo você ter uma operação. Você vai vender mais, você dá mais espaço para o corretor vender, né? Exato, você abre a agenda dele para fazer Abre a aquilo que agenda é o dele. propósito dele, né. Exato. Você sabe que uma construtora, né, que nos chamou em construtora e incorporadora, nos chamou para fazer um mapeamento da jornada do cliente. E aí, no momento de fazer esse processo, como a gente faz lá, né? A gente primeiro faz entrevistas com os clientes, depois a gente entrevista os colaboradores, ou os colaboradores, depois os clientes, de ouvir mesmo, de entender o que que valoriza, como se sente, o que que pensa, quais são os hábitos. E depois a gente cria um grupo de trabalho para construir essa jornada do cliente internamente. E nesta incorporadora, nós falamos, nós vamos fazer também trazendo os corretores para essa mesa para construir junto com a gente. E aí eu lembro do diretor de marketing falando assim: não, não, o corretor não, porque isso vai tumultuar aqui, eles não entendem muito os processos, vai dar errado, melhor não. E a gente entendeu, por tudo que a gente já tinha visto, que o corretor tinha muita informação para agregar. Ele atendia o cliente, ele resolvia problemas e tal. E aí a gente insistiu bastante, conseguimos, né, aprovar para que os corretores estivessem nesse processo. E aí foi muito surpreendente, porque eles foram os que mais contribuíram para a melhoria da jornada. Porque são eles que estão olho no olho, né, Gi. Exato. Há um certo distanciamento, e ok, em dada proporção, mas há um certo distanciamento do pessoal que atende Cada no um na setor. sua atividade, mas o corretor está ali no front. Ele que tem a percepção, ele que, tem toda a temperatura da conversa, né. E foi interessante que aí todos que estavam participando, né, desse projeto falaram: "Nossa, a gente não fazia ideia do nível de detalhe de informação que um corretor tem e como foi útil para esse processo da jornada". E esses corretores se sentiram super valorizados, porque, puxa, estou contribuindo para uma evolução, para uma melhoria estruturante da empresa e que a minha voz está sendo ouvida. Então, ele se engajou mais ainda com a empresa. Muito. Então, a importância de ouvir quem está na ponta, né? Exato, porque como eles estão muito, em campo, né, esses profissionais, além da extrema importância para a gente, é riquíssima a informação que eles trazem ali. Não só também, e claro que ainda mais importante a voz do cliente, mas também assim, cara, acho que esse produto aqui
não sei se vai encaixar. Olha, eu tô ali no decorado, eu estou ouvindo muitos clientes falando que isso aqui talvez não dê certo. Então, Hum, isso, eles, além de tudo, além de trazer a voz do cliente, eles retroalimentam as pessoas perfeito, para ver se aquele produto está na visão dos clientes, está perfeito. aderente ou não. Porque, claro, antes de você lançar um produto, você faz inúmeros estudos, você faz, e tem inteligência de mercado, tem uma série de coisas, inclusive você faz teste com os clientes para ver se tem alguma, né, se está aderente ou não. Agora, como você tem uma rotatividade grande, certamente você vai ter muito mais eh, subsídio, muito mais informação do corretor dentro do decorado, porque ele está circulando um monte de gente. Perfeito, Então, perfeito. uma consultoria, vamos dizer assim, gratuita, que você está trazendo Tá o dentro de corretor casa. para dentro de casa. Agora me diz uma coisa, vamos falar um pouco aqui de uma situação que é o momento da jornada crítica, que é da assistência técnica. Então, para quem não conhece aí a jornada da incorporadora, então você tem ali a venda, certo, Mal? Exatamente. Depois você tem o fechamento do contrato, depois a gente tem ali 2 anos, Depende de 2 a 3 anos, mas de 2 a 3 anos para a pessoa ter o apartamento dela construído, né, o imóvel dela construído. Enquanto isso, a gente tem ali uma relação com esse cliente, que tem incorporadoras que fazem esse trabalho de acompanhamento, outras ainda não fazem, né, estão nos ouvindo para poder fazer agora. exato, Gi, exato. Que assim seja. Que assim seja. E depois tem a entrega de chaves e o momento que o cliente, então, assume o imóvel que ele adquiriu, certo? Perfeito, Gi. Porém, depois que ele já está lá no imóvel dele, pode ser que uma parede comece a rachar ou uma goteira comece a surgir. E como é esse processo? O que que você vê hoje, de errado que o mercado pratica, que o mercado deveria começar a olhar nesse momento da assistência técnica? Gi, esse é o momento, acho, né, de bem ponderado para você, é um grande divisor de águas, né? Quando você tem a Uhum. primeira necessidade de entrar em contato da pós que você recebeu, né. Então você teve todo o encantamento, você teve uma comunicação, e nem vou entrar no mérito se teve ou não comunicação durante a jornada, mas você teve aquele momento da entrega de chaves que acontece um outro evento, você É normalmente tem encantador. assembleia, você tem lá uma entrega de Uhum. chaves, você recebe um kit bonitinho, alguns mais, robustos, né, do que outros, e você vai lá e, entrei no apartamento. Então o primeiro tranco que você tem é, você abriu aquele apartamento cinza e branco. Hum. Você na sua cabeça tem aquele decorado lindo, maravilhoso, e você abre a porta, aquele apartamento no Como é contrapiso. que eu transformo isso naquilo? É mais ou Exatamente. menos isso. Então é passado alguns meses, claro, tem incorporadoras que entregam já mobiliado e tudo bem, mas nesse cenário em que entrega tudo como tem que, né, contratado, a pessoa se depara com um cenário: "Nossa, agora eu vou ter que arrumar". Então, ela investe um dinheirinho danado ali para você conseguir Perfeito. mobiliar, trazer eletrodomésticos, e você passa a viver. E a gente está lidando com um cenário, como eu disse, é algo muito artesanal. Você está colocando tijolo em cima de tijolo, você está fazendo laje. As patologias, elas vão acontecer. Hum. É algo que dificilmente não vai acontecer. Então já Uhum. tem que entender que vai acontecer. Então, Perfeito. como que a gente vai se estruturar para isso? Você tem algumas incorporadoras, e eu não estou dizendo se certo ou errado, que ela leva muito em consideração o manual do proprietário. Então, olha, se você tem uma rachadura, é uma fissura, é uma rachadura, quem deu causa? Como é que foi? Então você começa a analisar muito essa história. E você tem para cada tipo de patologia você tem um tempo de garantia. Aí você tem alguns que que trazem como é no ato de vistoria. Então, você não viu o risco da porta? Putz. Desculpa. Você não viu que não estava fechando a porta? Sinto muito. Então, a parte hidráulica são alguns meses. Mas espera aí, você deu causa, você mexeu na tubulação. Às vezes a pessoa começou a vazar, ela rosqueou, fez uma coisinha, Sim, e sim, normalmente tem uns sim. lacrezinhos. E ela rosqueou, Entendi. rompeu o Perdeu lacre, a perdeu a garantia. garantia. Então, o que eu acredito é que, algumas situações você tem que levar em consideração quem deu causa ou não. Só que também Uhum. nós temos a situação de que a pessoa, ela não agiu dolosamente, ela pode ter dado Uhum. causa na melhor das boas intenções de querer solucionar um problema rápido, porque a família mora ali. Então eu acredito que Perfeito. a grande virada de chave é você de fato entender toda a situação, todo o Uhum. entorno. Não é simplesmente a pessoa abrir o chamado, você olha a garantia e fala: "Não, está fora da garantia".
E o que acontece, infelizmente, A em grande algumas maioria. empresas. Então, a pessoa entra em contato com, quer seja o WhatsApp, canais de atendimento, a primeira coisa que o responsável vê é, tá na garantia ou não tá na garantia? Liga para a pessoa, fala, me conta o cenário, me conta tudo o que aconteceu, me fala a situação. E aí você traz uma análise. Você tem que levar em consideração, sim, os vícios que aparecem, as patologias e certamente o prazo de garantia. Agora, vamos ouvir, né, o que o cliente traz. Né? Às vezes você pode aprender com ele. Então, às vezes o cliente, você está ali, além do corretor, ele tá morando ali, ele fala, cara, você viu que quando você aperta aqui a válvula da descarga, tá encostando ali, tá batendo na pedra, tá fazendo uma... Então você fala, eu acredito que aí tem uma situação que a gente precisa corrigir para os próximos. Então, essa acho que é a grande situação. Então, você não pode ser tão rígido ao ponto de você negar absurdamente cara crachá, e você tem que ter um pouco mais de, talvez, entendimento, ou abrir um pouco mais, não sei se posso trazer como política, mas como regra, esse entendimento. Porque pensa, a pessoa já parte do princípio que tem um problema ali. Ela fala, meu Deus, vou demorar 6 meses para resolver isso aqui, um mês, etc. Então, quando você fala, você pode até falar para ela, olha, isso aqui está fora de garantia, porque a gente analisou que aconteceu isso e aquilo outro, mas, ó, seguinte, vamos corrigir. Quanto isso vai custar, Gi? Então, E essa pessoa vai poder comprar de novo, vai indicar, porque é na hora do problema que o cliente realmente vê se aquela empresa está sendo leal com ele. exato, E se a empresa for leal com ele quando ele tem um problema, ele vai ser leal com essa empresa também. exato. Então, muitas vezes, o problema que parece um prejuízo que a empresa vai ter que reparar, pode ser um grande investimento para um novo imóvel, Muito, não Gi. é? E a gente passou por uma situação, numa das incorporadoras, que partiu de um assunto do cliente, a gente voltou toda essa jornada e a gente encontrou uma patologia, né? E isso, A gente sinalizou, vocês revisitaram tudo, a gente entendeu? chegou e falou, olha, eu estou com um problema aqui, o meu vidro aconteceu tal coisa, Aham. e a gente falou assim, bom, aconteceu com ela, será que isso não aconteceu com os demais? Então a gente puxou todo o cenário, a área de Perfeito. experiência do cliente e do pós-venda, ela capitaneou essa mudança, junto com outras pessoas, é claro, não sozinhos, e a gente viu que não só para aquele prédio, mas como para outros 20 empreendimentos, foi utilizado o mesmo padrão, o mesmo fornecedor, a mesma tipologia que foi Legal. aplicada, e é a primeira coisa e isso foi muito legal do CEO da época, ele falou, não importa quanto vai custar, Vamos se isso fazer. vai correr, porque era guarda-corpo, né, Gi? Então era questões de Ah, guarda-corpo. Então, crítico. exatamente. Então, foram equipes, diversas equipes que se mobilizaram. Aí Uhum. o legal, né, desse exemplo, porque a gente partiu de um ponto de um cliente, revisitamos tudo e a gente surpreendeu os demais clientes, porque a gente bateu na porta deles e falou: olha, é o seguinte, a gente vai trocar o seu guarda-corpo, Uau. porque Ele aconteceu, nem tinha percebido nem nada, tinha mas percebido, gente. Então, e olha, aí a gente acompanhou essas pessoas e nós tivemos muitas recompras e indicações dessas pessoas que nós voltamos. olha que Foi legal. muito legal, assim. Tem coisas que é o que eu sempre falo assim, chega um momento na decisão, na relação com o cliente, que não é só sobre ele ter razão ou não, e sim sobre gestão de reputação. Exato. Será que vale a pena eu correr o risco com uma gama de clientes e se der problema depois? Tem empreendedor que corre o risco, Exato. mas se isso depois impacta na sua reputação, é irreversível muitas vezes, né? Então, ao contrário que quando você encara, você se coloca numa posição de vulnerabilidade, você fala: "Olha, eu tô aqui para resolver", você conquista muito mais confiança e que vai impactar na sua reputação, né? Exatamente, Gi. Então, desse exemplo que eu trouxe, a primeira frase que eu vi de um executivo lá dentro foi: "Ah, mas isso pode virar um precedente perigoso, vamos ter um custo muito alto". Eu falei: Certamente, sim, vamos ter um custo muito alto, mas E se não fizer? ele se não fizer, qual que será esse risco?". É. Então, imagine se acontece alguma fatalidade com alguém, né, como É. que a gente vai conseguir explicar? Como é que fica a reputação? Como é que vai acontecer com a marca? Então, foram alguns milhões ali que foram gastos, tá, não Uau, foi coisa pouca não. uau. De todo modo, corrigiu tudo, e foi questão de 6 meses, né, tudo corrigido, e Rápido. então foi uma coisa muito rápida, a gente parou a empresa, criou Uau. uma sala de guerra ali para resolver, então foi E muito por um cliente que sinalizou. por um cliente que sinalizou.
Um cliente, assim, esse é um exemplo Esse é um que eu carrego para case mim, que aí. é um case super bacana, É, que é se fosse só, podia só corrigir aquele caso. Isso, sim. e bacana, foi um analista que levantou essa bandeira lá para a gente fazer isso aqui. Então, ele não só foi a fundo, como ele também ligou para o profissional que foi fazer a vistoria, e entendeu, esse profissional falou, olha, eu acredito que aqui não é uma má utilização. Eu acredito que aqui é uma questão já de patologia do que foi entregue. Trouxe tudo isso aqui e Pronto, foi vamos subindo, escalando, corrigir. escalando, escalando. Todo mundo ouviu, parou para ouvir também, né? Exato. Porque poderia ter alguém no meio da situação, não, gente, isso daí é do cliente. É custo. É custo. Deixa o cliente tem que arcar com isso. Exato. Então, Hum. vamos corrigir só o dele, porque. E você fala, imagina o custo muito alto, é aquela coisa. Ah, mas isso. Imagina se todo mundo pedir também. Ué, se está errado, É, tem que corrigir. tem que corrigir. Então, É, e é muito complexo, tem risco a vida ali, né? Então, é muito. o negócio que você hoje, né, o mercado que você atua é um mercado extremamente sensível. Então não dá para correr risco, não dá para falar assim: "Ah, se reclamar a gente faz", não dá para ser dessa forma, se tem um problema precisa ser resolvido, né. Exatamente, né? E um mercado que em 2025, Gil, o tamanho dele, né? Então, quando a gente fala de lançamentos em totais no Brasil inteiro, foram quase 300 bilhões em valor geral de lançamento e um valor que você de venda de Nossa, 200, quase 270 bilhões. Então a gente está falando que diariamente esse mercado vende 700 muito. milhões de reais, mais ou menos, se eu não estou mal com a minha matemática aqui. Mas é Meu algo, Deus. é um mercado imenso, é um mercado que movimenta a economia, é um mercado de sonhos, mas assim, você movimenta uma série, uma cadeia, né, de Extremamente pujante, né. muito pujante. E exatamente por isso que você não pode, e você lida, é muito sensível tudo nesse mercado, quer seja na precificação, quer seja inflação, confiança do cliente, do porvir. Então, assim, tem uma série de questões que são muito sensíveis. E reputação é algo muito em jogo nesse mercado, Muito. ou seja, tudo que vá blindar a reputação é importante, porque é um investimento, Muito, gente. né. Então, essa a questão que a gente disse, né, há pouco. Então, o pós-venda literalmente é o seu pré-venda. Não tem. Pós-venda é o seu pré-venda. Exato. Eu aprendi isso com um professor meu que ele falou que, e eu não me recordo, desculpa a fonte, mas ele disse que a venda só acaba quando o cliente volta. Então, é muito legal isso, porque quando você pensa deste modo, você fala, realmente o meu pós-venda tem que ser tão incrível para essa pessoa voltar. E aí sim aquela venda se encerrou. Você sabe que você me fez lembrar da Pormad. A Pormad é uma fabricante de portas, né, serve esse mercado Sério. todo, e uma vez o fundador, né, o CEO falou para mim assim: "Gisele, para mim, eu só fico satisfeito se a porta estiver abrindo e fechando na casa do cliente. Eu dizer que eu fiz o meu trabalho só de ter entregue a porta para o cliente não está suficiente. Preciso que aquela porta esteja abrindo e fechando. Enquanto ela não estiver, isso vai ser um incômodo". E eles tinham esse grande desafio que era quem vai fazer a instalação da porta. E no B2C, eles acabaram assumindo esse processo de fazer a instalação, porque eles tinham uma rede credenciada de instaladores, tinha alguns que faziam da maneira correta, outros não, e isso gerava insatisfação para a fábrica. Então eles falaram: "Não, não vale a pena a questão da reputação, né, de você ter a satisfação do cliente dele recomendar, não vale a pena, melhor a gente assumir isso e a gente fazer esse processo para garantir que o cliente tenha uma boa experiência". E olha a importância dele, né? Ele é um dos primeiros momentos da verdade para o cliente ali, a abertura da porta. Da Então, porta. quando você ressignificando talvez um propósito, você vê que você está abrindo o sonho da pessoa. É, Então não é só uma porta, não é uma madeira só que está sendo aberta. Você está fazendo um ato de abrir o sonho da pessoa. Então, ali é a porta de entrada do sonho da é pessoa. muito simbólico, É né, esse muito é um simbólico. produto muito A simbólico. chave, por mais que você tenha hoje, e é uma coisa muito bacana que um outro exemplo, obrigado por ter lembrado isso da porta. A gente fez uma pesquisa muito bacana em uma das incorporadoras, dos momentos que mais significavam para a pessoa, e a chave, Gi, A chave. é muito significante. Porque vou instalar uma fechadura eletrônica, o cliente vai adorar, vai ser Não, tem que ter maravilhoso, a etc. chave. Então, por mais que a gente instale a fechadura eletrônica, no ato da entrega que você vai trazer, naquele momento que eu falo na entrega da chave, a gente de fato colocou a chave.
Aquela chave vai abrir a porta necessariamente? Não, mas tem um significado em que a gente passou a colocar essa chave, Ah, que inclusive dentro interessante. de um acrílicozinho, assim, tipo assim, essa é a sua chave, você não vai utilizá-la para abrir a porta, mas essa é a Ah, chave que da sua casa. interessante, porque hoje, né, é muito comum já a fechadura eletrônica. Exato, Como é importante manter o símbolo. exato. Essa simbologia toda é Muito muito interessante. marcante. É É muito legal. marcante. Eu estava tem 2 semanas em Goiânia. A gente tem um evento itinerante que é o C-Day on the Road, e a gente visita algumas capitais. E aí nós chamamos o pessoal da Terral para estar com a gente lá em Goiânia, que também é uma incorporadora super conceituada lá na região do Goiás. E a Ju estava contando, né, na palestra dela, que teve um caso de um cliente que ele estava ainda nesse período dos 2 anos, né, do imóvel sendo construído, e ele mandou uma mensagem para o atendimento falando assim: "Olha, eu vou pedir a minha noiva em casa, eu vou noivar com a minha namorada, e eu queria fazer isso dentro do ambiente do imóvel. Ai, que bacana. Só que, como você disse, período de construção, ninguém entra na obra, né". Há um risco, certamente. Certamente, né, e por motivos, Legítimos, legítimos, ok. Porém, o pedido do cliente também era legítimo. muito. Então, o time de atendimento olhou e falou: "O que que a gente conseguiria fazer?". Aí eles foram no engenheiro. "Não, não, 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 de jeito nenhum, jamais, não tem como". Aí contaram a história toda. Falou: "Tá, vamos ver como é que a gente consegue viabilizar, mesmo que não seja no ambiente que ele quer, mas um ambiente que tenha segurança para que ele consiga fazer esse momento". Aí eles conseguiram preparar o espaço, organizaram um espaço que blindava do restante da obra, para ele poder levar a namorada dele e fazer o noivado. Só que eles fizeram mais, eles contrataram um buffet, contrataram uma banda de violinos para tocar para eles naquele momento, e fizeram um espaço com branco e tal, para que o cliente sentisse o clima, né. Aquelas lycras, assim, pra circular, pra Não tampar. dava para ser no meio de cimento, Não dá. tijolo, né. Exato. E aí o cliente chegando lá, ele ficou muito surpreso. E aí teve esse momento do noivado ali, eles tiraram fotos, Lindo. contrataram um fotógrafo. Então o cliente não estava esperando nada disso, teve um momento de uma experiência. É, teve sim um esforço necessário, né, alguém teve que parar ali o trabalho da obra para poder olhar para isso? Teve. Teve o pessoal do atendimento, o pessoal do marketing? Teve. Mas quanto isso vale para aquela pessoa, quanto isso vale de memórias, né, com certeza eles vão contar isso para as gerações deles. Como vocês se conheceram? Como vocês ficaram noivos? E olha que história legal, né, E que essa se história vai ficar para gera. gerações também aqui, contigo, que você está Aqui, trazendo. exatamente, né, porque histórias boas precisam ser contadas. Exatamente. Então, eu acredito muito nessas questões de experiência, assim, numa das incorporadoras, exatamente como você trouxe, sabe, quando você assina o contrato e você fica começa aquele ato que até então algumas possuem e muitas outras lutando para dirimir esse ato, eu pensei assim: "Cara, o que a gente pode fazer com um ato inaugural da obra, né?". E aí veio a ideia de um engenheiro da obra. Ele chegou assim: "Por que Hum. que a gente não pega uma das vigas que a gente vai colocar, traz os clientes aqui para eles assinarem a viga?". Nossa, A ideia partiu de um engenheiro. Então foi muito legal. Então você fez o evento de assinatura da viga. mentira. Esse negócio Ai, foi que incrível. incrível isso. Então você via a turma lá, Ah, que todo legal mundo, isso, aquela. é a forma de materializar, gente. Exatamente. Então, assim, agora o teu nome está aqui na fundação do prédio que você vai morar e vai trazer a sua família. Sensacional. É de arrepiar, Se a assim. pessoa tivesse interesse de desistir, ela já não tem mais. Olha, eu trago muito para a turma nesse cenário de você conseguir mapear, o mercado imobiliário da construção civil, ele é primoroso muito para a turma nesse cenário de você conseguir mapear, o mercado imobiliário da construção civil, ele é primoroso no acompanhamento do cronograma de obra, porque você não pode falhar. Perfeito. Qualquer coisa que deslize que você tem ali, é muito dinheiro que você pode perder. Agora eu pergunto, assim, uma provocação, né, se você tem esse apreço e você acompanha por sistema, um monte de gente olhando, processo, etcétera, o cronograma de obra, o que te impede de fazer isso na jornada do cliente? Hum.
Então você já... Você já tem essa inteligência dentro de casa. Exato. Ah, Você já tem um sistema que acompanha, você já perfeito. tem todo o know-how de alguém que um dia mapeou isso aqui. Então, a capacidade já está instalada, o know-how já está ali. Então, o que te impede de você usar esse mesmo conhecimento, guardadas as proporções, a gente sabe muito bem, mas para você fazer com que essa jornada aconteça? Perfeito, perfeito. E isso eu acho que tem que vir de cima, né? Tem. Alta liderança tem que comprar essa ideia. Muito, Gi, porque é sair da linha do operacional do custo, né, e passar a investimento. É, E, é. nós profissionais aqui de CX, de experiência do cliente, também temos que evoluir, né? Assim, a gente tem que fazer parte do negócio literalmente. Perfeito. A gente tem que, sim, ver o que nós estamos trazendo de receita para a empresa, demonstrar que o cliente feliz dá Dá lucro. lucro. Aqui. Exatamente, eu adoro essa. Apesar, só um parênteses, seu livro é maravilhoso. Já disse Muito para você que tem obrigada. muitas histórias suas aqui que conversam muito. Enfim, fechado parênteses. Então, o cliente de fato feliz dá lucro. Então, é exatamente você ter todo esse apreço, né? Se você conseguir mensurar e acompanhar, é um diferencial incrível. Bom, estamos chegando ao final do nosso encontro aqui. Vamos Você vê lá. como que a hora passa rápido. Começou faz 5 minutos, acho, né? Pois bem, a gente entrou em flow, né? Foi. E temos um momento, que é o momento que a gente chama de pit stop, que é trazer um desafio para você, que você é um especialista nesse tema, e como que você sugeriria ser resolvido. Certo. E eu vou trazer um problema, que é um problema que hoje eu tenho conversado com muitas incorporadoras e tenho sentido isso, e que é do cliente que vai embora no momento dos 2 anos aí que ele aguarda o imóvel ficar pronto. Há muitas vezes muito desencontro de informação, a informação que ele não sabia, valorização, reajustes ou coisas do tipo que ele não tinha informação e ele vai começando a ter ao longo desse tempo. E o desafio dessa incorporadora é reduzir a evasão dos clientes que cancelam contratos nesse período. Se eles te chamassem para resolver esse problema, o que você faria? Muito boa pergunta. Muito boa. Como sempre, mais perguntas muito prodigiosas. Gi, assim, você acompanhar a saúde do cliente em toda a jornada é um diferencial. E saúde que a gente diz aqui você tem que começar fazendo primeiro a adequação ao produto à realidade dela. Não você vender aquilo que você precisa, mas aquilo que encaixa na necessidade da pessoa. Perfeito. Então você tem aquele ânimo e aquela vontade de você vender um produto que naquele momento você já sabe, ou sabe não, ou você não tem talvez a certeza de que aquele produto a pessoa vai ter a capacidade de arcar com aquilo no decorrer da obra. E você tem que também acreditar que as coisas mudam, quer seja a pessoa vai ganhar mais, quer seja pode acontecer alguma intercorrência. Então, você acompanhar essa jornada, e aqui dizendo, e você de fato saber como é que você está, ligar para o cliente, acompanhar, fazer marcações de que, olha, a pessoa mudou de trabalho, a renda aumentou, você fazer certamente esse acompanhamento, e também você se posicionar quando há alguma mudança, avisar o cliente com antecedência, olha, a sua parcela anual vai ser daqui 3 meses, tá tudo bem? Sabe, precisa renegociar, precisa refazer fluxo, como você está? Então, esse acompanhamento, de fato, pode reduzir a evasão, mas não vai eliminar. Então, Perfeito. essa proximidade, você conhecer de fato o seu Impacta cliente, bastante. impacta bastante. Né? E essa fluidez da comunicação. Colocar uma viga também para assinar também vai render. Exato. Então, não só fazer esses momentos, mas você também tá junto com ele, né? Perfeito. E eu acho que quando você fala acompanhamento, também é importante trazer que esse acompanhamento que o Maurício está trazendo não é só monitorar, é ativamente acompanhar, Exato. né? Ser proativo nessa relação e não só passivo, certo? Exato. E essa é o ativo, né? É você ser uma área, passar de uma área reativa para uma área preditiva, né? Você sabe se a obra vai atrasar.
Você sabe com antecedência que você vai ter um problema de escassez de material. Não é de hoje para amanhã que você sabe disso. Então, assim como você tem que acompanhar a saúde financeira do seu cliente, você também tem que falar da saúde do empreendimento. E não estou no mérito nem da saúde financeira da empresa. Mas como que está a saúde do teu empreendimento? Vai atrasar. Quer seja para atrasar, quer seja para antecipar, porque há sim incorporadoras que antecipam a entrega. E você também pega o cliente de calça curta, porque ele se prepara Não estava prevendo. para dezembro. Só que aí chega em junho, eu falo assim, eu vou te entregar em agosto. A pessoa fala, não, pera. Então, esse acompanhamento é crucial, sendo preditivos, não sendo só reativo. Perfeito, muito bom. Maurício, quero te agradecer por esse momento, aula que você trouxe para nós aqui, vários insights. Você é uma pessoa extremamente experiente, é quem já viveu na prática tudo que a gente trouxe, né? Não leu num livro, Exato. né? Viveu exatamente. Que com certeza toda essa sua jornada dá um livro. Tem Dá, muita graxa, tem muita graxa. dá muita coisa para contar. Espero que um dia você possa contar isso no livro e a gente ter a possibilidade de acessar isso. Fica o desafio, né, gente? Fica esse desafio aqui. Agradecer pelo seu tempo. Quero também que você compartilhe com as pessoas aqui o seu contato, caso elas queiram trocar ideias com você. Onde que elas podem te encontrar? Já acho que o principal canal é o LinkedIn, mas como o nome é um pouco complexo, acredito que é os seus profissionais A maravilhosos. gente deixa ali na Deixa legenda. na legenda, e eu costumo responder todos no LinkedIn. Não sou tão acessado quanto você, né? Você é uma profissional extremamente conhecida, mas aqui acredito que se houver algum Mas questionamento. agora você vai ser Você viu? acessado, viu? Que é isso. Eu acho que por fim, se você me permite uma provocação, mais uma, né, de tantas, esse mercado ele é muito astuto é o especialista em construir solidez, em construir empreendimentos que, além de você mudar o entorno, você muda a vida das pessoas, mas são empreendimentos que duram 50, 60 anos. E o desafio é, se somos especialistas em construir solidez nisso, como é que a gente constrói essa solidez perpétua ou perpetuar essa solidez com o relacionamento do cliente? Perfeito. Se a gente consegue fazer isso com objetos, Somos especialistas, o mercado é especialista em perfeito. construir solidez e perpetuar pelos anos. Como é que agora a gente consegue fazer isso? Fica aqui essa reflexão para quem está nos assistindo, pensar como você pode reter esse cliente, nutrir a relação com ele para ele ficar com você por mais tempo, né? É isso. É isso. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. A gente sempre traz por aqui pessoas incríveis, como hoje o Maurício. Deixa aqui o seu like, o seu comentário. Comenta se você gostou, para a gente poder passar esse feedback também para o Maurício. Tenho certeza que ele vai ficar muito feliz com os comentários de vocês. E nós vamos deixar um presente também aqui, você já deve ter visto na tela. Nós temos um diagnóstico gratuito para a empresa fazer de como está a cultura dela, se ela está centrada no cliente ou não. Porque esse é o ponto de partida, né? Então, se ela começar a olhar para a cultura, ela consegue descer todos esses pontos que a gente trouxe aqui. Eu acho que seria um primeiro passo, Que né? maravilha, Gi. É isso. Então, QR Code vai estar aqui para você, link também nos comentários. E eu convido você a compartilhar esse podcast com alguém que faça sentido aí do seu convívio. Muito obrigada e até a próxima!